Muito boa noite, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Entre Elas e Deus. Você certamente é um convidado a também estar entre nós, mas para isso se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, porque muita coisa boa vem por aí. Não é assim, Andressa? Boa noite. É isso aí, minha amiga Rosane. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a você e a todos que estão nos assistindo. Como minha amiga já falou, para nós é motivo de grande alegria e honra estarmos aqui reunidos. Sim. E o episódio de hoje, pessoal, vai ser muito especial. Nós teremos assuntos sobre ministério, louvor, feminismo e teremos até um momento aqui acústico de louvor e adoração. Glória a Então Deus. fica ligadinho aí. A gente acabou de iniciar esse episódio. Não esquece de ir compartilhando. Vai lá naquele seu grupo da família, no seu WhatsApp, no Instagram e Isso. compartilha, que eu tenho certeza que esse episódio vai abençoar e edificar outras vidas. Sem dúvidas. E bom, pra gente iniciar o nosso episódio, nós temos aqui a presença de alguém muito especial. Ele é pastor, louva ao Senhor desde pequenininho e, ao longo do tempo, foi consolidando uma carreira abençoada no ministério do Senhor, sendo usado através do louvor para alcançar outras vidas com cura, libertação, renovo espiritual. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, o pastor Adiel Souza. Gente, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, a todos os ouvintes. Deus, olha, continue abençoando vocês. Fica aí juntinho com a gente, vai ter muita coisa boa. Olha, e que estreito eu estou, hein? Olha com quem estou. Com essas duas peças raras aqui, que vai me fazer umas perguntas e eu sou carente das vossas orações para que eu possa responder tudo que elas me perguntarem. Glória a Deus. Fica em paz, pastor, só tem polêmica hoje. Meu Deus do céu. Pastor, obrigada por ter Amém, aceitado o nosso convite. amém. É Eu que me realmente uma sinto grande honrado. honra. Maravilha. Vamos iniciar, então, perguntando aí em que momento que o senhor percebeu que o louvor era realmente um chamado de Deus para a sua vida? Olha, que pergunta tão especial. E me leva a uns anos atrás. Quando eu percebi que a música era uma chamada tão assim especial de Deus na minha vida, dependendo do ano que começou, eu não tinha ideia do que Deus poderia fazer. Que eu era tão pequeno, mas eu já sentia essa vontade, essa graça de cantar, mesmo no trabalho do dia a dia, cortando cana junto com meus pais, junto com os meus irmãos, e tinha um período que eu ficava de castigo, e o castigo que o meu pai colocava era para cantar. Olha. Então, o louvor, ele veio, vamos dizer assim, desde quando eu nasci, já vem implantado esta graça, esse dom de Deus Glória a na Deus. minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aproveitando que o senhor está falando, né, da sua infância, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. O senhor nasceu ali na região do Nordeste de Pernambuco. Sim. E lá, assim, a gente tem referências de ser um local que espiritualmente é marcante, né? E, assim, é muito poderosa a presença de Deus lá. Conta pra gente um pouquinho do seu contato com Deus lá naquela terra abençoada. Sim. Olha, eu fiquei pouco tempo, né, na minha terra natal. Aos 16 anos eu vim para São Paulo, mas eu presenciei muitas coisas boas. Muitas coisas boas no crescimento espiritual na igreja. A nossa terra foi aonde começou o ciclo de oração, não é? E hoje, permanece até hoje o ciclo de oração. Todos os dias tem ciclo de oração em igrejas que começa das 9 da manhã às 5 da tarde, né? Todos os dias tem ciclo de oração. Então, nós tivemos um crescimento espiritual muito maravilhoso. O Pernambuco, até hoje, ele é muito assim, o povo é muito voltado e dedicado a servir a Jesus
devido também ao sofrimento. Nós somos de um estado que é muito abençoado por Deus, mas quando se trata de questão financeira, tem muitas famílias ainda que sofrem ainda. Então, isso não é a pergunta que você me fez, mas eu estou fazendo um caminho aqui para chegar onde a gente, o que eu vou responder a vocês. Devido a essa necessidade, né, de sempre estar dependendo da questão financeira, então o povo tem se chegado mais a Deus. É aonde vem o momento de Deus, né, na espiritualidade, para a gente viver o que nós vivemos. E vive até hoje, né? Hoje estou em São Paulo, confesso que ainda sinto saudade. A igreja, sinto saudade. Quando eu vou em Pernambuco, meu Deus do céu. Quando eu participo ali, João Pessoa, eu volto chorando, porque é um aconchego espiritual que não dá para explicar. Não dá para explicar, mas vivi muitas coisas boas nesses 16 anos, presenciei milagres, eu presenciei, não sei se já posso contar, de um milagre que presenciei, posso falar? Fica à vontade, por favor. Eu, quando eu tinha meus 12 anos de idade, num povoado chamado Tejucupapo, é onde eu nasci, que pertence à Goiânia, e então nasceu uma menina que a perninha dela, uma perna nasceu certa, a perna direita nasceu certa e a esquerda nasceu o joelho atrás. O joelho era, Sim. a rótula do joelho era para trás. Meu Deus. Fazia assim com a perna, ela fazia ao contrário. Meu Deus. Então, o saudoso pastor André Manuel entrou numa campanha de 7 dias de oração, todos os dias fazia oração e ungia aquela criança. Do sexto dia para o sétimo, da noite para o dia, aquela criança amanheceu com a perna no lugar. Meu Deus. Então, Glória a Deus. aquilo ali impactou aquela região e Deus começou a salvar. Deus salvou o macumbeiro, Deus salvou pessoas que jogavam pedra na igreja, jogava ovo na gente quando ia evangelizar. Então, essas pessoas hoje, muita gente hoje está servindo a Jesus e testificando dessas maravilhas que bênção, presenciamos, pastor. né? Que bênção. Que é para o nosso crescimento espiritual. Sim, sim. E falando dessa região do Pernambuco, o Pernambuco tem uma cultura de uma igreja muito fervorosa. O senhor sente que isso moldou o seu jeito de adorar de alguma forma? Olha, eu digo que sim. Eu digo que sim. Por onde eu passo, eu sempre tenho o temor de subir nos púlpitos da igreja, pegar o microfone e cantar com muita dedicação e com muito temor diante de Deus. E todas as vezes que eu subo no púlpito, eu me lembro da minha trajetória quando eu comecei a cantar. Eu me lembro, eu subo no altar da igreja, todas as vezes que eu subo no altar da igreja, eu me lembro de um ocorrido, quando eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos, eu subi no púlpito da igreja de um lado e desci do outro. Então, naquele tempo, nós não poderíamos fazer isso. Então, eu cheguei em casa e tomei uma correção de manhã. Meu Deus. E a correção foi uma correção mesmo, de verdade, uma surra. Gente. E ela me batia, me deu uma correção, e ela dizia assim: nunca mais você suba no púlpito da igreja se alguém lhe chamar ou se alguém o permitir. Não suba, porque ali é sagrado, é santo. Então, isso aqui ficou
Todas as vezes que eu subo a um púlpito da igreja, eu subo com esse temor. Sim. Então, a correção que eu recebi da minha mãe, eu tomei como um aprendizado. E isso está servindo para mim hoje. Está servindo para mim hoje. Então, essa essência que tem no Pernambuco, que tem também em São Paulo é um celeiro, não é? Tem, vou falar aqui dos ministérios, Ministério Belém, Ministério Perus. Então, são uma bênção de Deus, onde a graça de Deus manifesta, mas, para encerrar essa minha fala aqui, sempre eu me lembro da minha terra, desse nível espiritual Sim. que tem lá até hoje. Até hoje. Tem uma igreja no bairro Casa Amarela, em Recife, é onde começou o ciclo de oração. Até hoje, 2h da tarde, no ciclo de oração, você escuta as paredes da igreja tremer. Meu Deus. Com a glória de Deus. Se alguém estiver nos ouvindo aqui, vocês podem mandar uma mensagem aqui testificando isso que eu estou dizendo aqui. A glória de Deus. 2h da tarde é o período que vai mais pessoas, né? Uhum. Então, ali, meu Deus do céu, não dá para explicar. Glória a É uma Deus. coisa maravilhosa. E a sua fala, pastor, gerou uma dúvida em mim, porque assim, existem diferentes comportamentos, né? Sim. São Paulo é uma coisa, Pernambuco é outra, a forma do pregador, do ministro de mesmo. louvor se portar. Deixa uma dica para o pessoal que também tem ministério, que canta, que prega, uma dica assim de como que você se porta nos altares e o que você faz para entender a cultura dali do lugar que você vai, enfim. Olha, que pergunta boa, hein? Que pergunta boa. Eu procuro, aonde eu chegar, eu não mudo o meu comportamento, porque isso é natural, né? Isso. Mas, assim, eu procuro se alinhar. Isso. Se alinhar junto com o público que eu estou, não é? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai para um profissionalismo fora da realidade, Sim. não é? Nós somos, vamos dizer assim, profissionais, falando isso com muito temor de Deus, profissionais, mas antes de ser profissional, com a graça de Deus. Então, eu me atento muito a isto. E o conselho que eu dou aos companheiros e aos que estão me ouvindo, os que estão começando agora, é ficar atento a isso também. Não seja uma barreira aonde você chegar. Isso. Tente sempre a se adequar aonde você está. Glória a Deus. Pastor, ainda sobre esse tema, né, de aconselhamentos, Sim. eu gostaria de fazer uma outra pergunta, Sim. mas antes eu quero fazer uma referência aqui ao pessoal que está nos acompanhando, Certo. porque eles já entraram e, inclusive, já estão interagindo aqui com o senhor. Muito bem. O Jonas Cardoso falou assim, ó, a paz do Senhor Jesus, sou cantor Jonas Cardoso, sou fã de Adiel Souza, Meu Deus. pede para ele falar sobre o início na história da cana. Acho que ele escreveu errado. É do corte da cana. Talvez, Pronto, né? esse aí, pastor, é isso mesmo. O Jefferson Tavares também falou assim, ó, vi ele cantando lá na igreja do pastor José Carlos de Lima. Olha. É marcante demais. E a Sandra de Oliveira também tá aqui com a gente, paz do Senhor Jesus, Sandra. Conexão Jovem também já tá aqui com a gente, né? bênção. Sempre pontuais, né, Rosane? Sempre isso aqui aí. com a gente. Deus abençoe vocês por estarem aqui, nos acompanhando e apoiando esse projeto. Então, vamos lá, pastor. Antes de eu fazer minha pergunta, Sim. né? Acho que seria legal o senhor falar um pouco aí da história que o Jonas pediu Muito para bem. esclarecer pra gente. É o Jonathan? É o Jonas Cardoso. Jonas Cardoso, meu amigo, a paz do Senhor. Deus continue abençoando você. Isso. Olha, falar rápido aqui, já até comentei um pouco, mas o meu início ali no corte da cana, eu comecei a cortar a cana, trabalhar com meu pai com 7 anos de idade, né? 7 anos de idade. E como eu já falei aqui, que eu tomava algumas advertências, o castigo, e o castigo era muito bom.
Às vezes eu não estava desanimado para trabalhar, mas se fazia que estava desanimado para meu pai me colocar de castigo para cantar. Oh, meu Deus. Melhor castigo, né? Que o castigo era cantar. Então, eu sempre fazia esse... Mas meu pai percebia tudo. Então, foi no corte da cana que eu cantando e Deus sempre falando que ia fazer tudo isso que está fazendo comigo hoje. E, para mim, eu não entendia nada. Para mim, não tinha sentido nenhum, porque eu não entendia nada. Mas, depois que vim chegando à adolescência, vim chegando o momento da juventude, eu vim entendendo, né? E Deus está fazendo tudo isso que vocês estão vendo, pela misericórdia e bondade de Deus, andando no Brasil. Sempre vou no pastor José Carlos de Lima e sou muito bem recebido. O pastor José Carlos é um pai, é um amigo, não é? Quando estou para o lado ali da Paraíba, se eu não for lá em João Pessoa, ele me chama a atenção. Então, Que honra. então foi assim, cortando cana, adorando a Jesus. Olha onde é que eu estou hoje. Glória a Deus. Está vendo aí? Isso é promessa de Deus. É Deus que faz. Glória a Deus, é isso aí, pastor. E agora, voltando para a nossa linha de aconselhamentos, eu Sim. queria fazer uma pergunta aqui para o senhor. Muito bem. Como que a pessoa, o nosso irmão em Cristo, que deseja, né, iniciar no ministério do louvor, ele deve se consagrar e se preparar tecnicamente também para entregar a melhor adoração e o melhor louvor ao Senhor? Olha, que pergunta, hein? Olha aqui, o negócio aqui não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas eu respondo sim. Para você que está começando ao Ministério do Louvor, olha, essencial e em primeiro lugar é buscar a Deus, é consagrar a vida, mesmo sem querer, mesmo sem força, mesmo sem ânimo, mesmo sem palavras. Você tem que dobrar os joelhos, tem que buscar, tem que consagrar a vida a Deus, porque você está sendo um instrumento aqui na terra que esse instrumento que Deus está usando na terra, que é você, Deus está levantando, ele só vai colocar uma vírgula aqui neste mundo, porque ele nunca vai acabar, não vai findar. Então, o louvor, ele vai permanecer. Então, você que está começando, e você que já começou, não se esqueça. Se você não tem feito isso, não tem buscado a presença de Deus, não tem consagrado, comece agora, porque há tempo para tudo, tá certo? Então, no termo de a gente se preparar para chegar um momento que nós temos umas técnicas de profissional, porque devemos ter, Sim. não é? Devemos ter. Mas isso a gente vai aprendendo e se adequando a ela no decorrer do tempo. No decorrer do tempo. E assim, com a graça de Deus, jejuando, buscando a Deus, Deus vai lhe ajudando para que você entre nesse mérito, não é? Com falar bonito, saber falar, saber se expressar, saber se apresentar, mas não se esquecendo que você é dependente de Deus e não deixando o profissionalismo tomar conta de você. Porque quando você deixa o profissionalismo tomar conta de você, a graça de Deus, ela recua um pouco, aí só quem vai ficar falando ali é o homem. Então, vai ficar sem graça, você vai cantar, gastar sua garganta, gastar sua voz, e a igreja não vai sentir nada. Cuidado, viu? É isso aí. Bom conselho, né, Rosane? Se Sim. preparar tecnicamente, sem deixar
Que Jesus, Deus, seja o centro. Sim, É isso aí. é verdade. E, pastor, a gente vai entrar num assunto aqui já sobre hinos antigos, identidade musical. Olha que bom, hein? E eu gostaria de perguntar antes para o senhor Sim. sobre a itinerância. A itinerância é difícil na sua visão? É pesada? Como conciliar família, agendas, viagens? Olha, a itinerância, a chamada de Deus é uma coisa tão especial que o que eu vivo hoje eu não consigo enumerar e nem escrever e nem expressar. Eu não tenho a capacidade de expressar do tamanho mover de Deus que Ele tem feito comigo na itinerância. Glória. A itinerância é muito boa. É muito boa. Eu não vou dizer que é ruim, porque não é ruim. É boa demais. Agora, é bom a pessoa ter a convicção que é chamado mesmo. Por quê? Se não for chamado, não tem compreensão de família, não tem compreensão dos filhos, não tem compreensão da esposa, não tem compreensão dos amigos. Então, quando você tem chamada, todos lhe apoiam. Por onde você passa, alguém lhe abraça. Até no olhar de alguém você percebe que aquela pessoa lhe apoia na itinerância. É muito bom mesmo. E assim, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, e os filhos, porque tem entendido a minha labuta, né? Hoje mesmo, passei o dia com a minha esposa e eu disse para ela, mas eu tenho um podcast hoje. Ela falou, não, eu preciso jantar hoje. Eu falei, tá bom, depois do podcast a gente vai jantar. Ah, isso aí, é conciliar, mas assim, né? de boa, tranquila, ela nunca, quando é para as coisas de Deus, ela nunca diz não para mim. Meu Deus. Não, então, isso todos os dias eu tenho uma resposta de Deus a respeito da itinerância de Deus na minha vida. Glória a Deus. Todo dia eu tenho resposta, porque a minha esposa, ela é mais dedicada à chamada de Deus na minha vida do que eu. Ela fica ali no meu pé. Olha, você tem agenda hoje, você vai cantar tal dia. Olha as suas roupas. Que privilégio. Entendeu? Olha as suas camisas para ver se está boa, se está pronto para viajar. Então, isso eu tomo para mim como uma confirmação vinda de Deus. Então, eu viajo. Às vezes a solidão bate na gente, porque nós somos seres humanos, né? Nós entramos num quarto de um hotel, quando... uma das coisas que eu faço, eu posso dizer? Claro. Posso dizer? Por favor. Uma das coisas que eu faço no quarto do hotel eu peço força a Deus para desligar o celular. Às vezes eu pego o celular, desligo, coloco debaixo do colchão da cama para orar. Porque nós precisamos. Se uma igreja está nos convidando, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos indo para uma apresentação, mas é para um culto. Isso. E nós, quando somos convidados, nós temos a obrigação de levar Deus para aquele povo. Levar alguma coisa para aquele povo. Sim. Então, eu concluo dizendo, todos aqueles que é chamado de verdade, então, todo aquele que é chamado de verdade por Deus, carrega essa responsabilidade e, olha, meu Deus, falar mais o quê da itinerância? É muito bom. É muito bom. É muito bom. Você que tem a chamada de Deus, você precisa ter a convicção que você foi chamado mesmo. Porque se você foi chamado, tudo vai dar certo. Tá certo? E se você é chamado, sempre tem lugar para mais um, hein? Porque o mundo é grande. Muito bem. Glória a Deus, pastor. Olha, a nossa conversa aqui tá muito boa, cheia de sabedoria, né, Rosane? Mas agora, o que a gente vai fazer? Sim. A gente vai dar uma pausa, Ok. pessoal aí também que tá assistindo a gente, por quê?
Nós vamos dar um tempo pro pastor, porque ele vai preparar ali o vocal dele ali, se alinhar, porque hoje temos até um músico acompanhando ele, gente. Que Cantor honra. Bruno, hein? Que honra, que honra. Glória a Deus, hoje a gente tá com o cantor Bruno aqui. Então a gente vai fazer uma pausa, enquanto o pastor se alinha com o nosso músico aqui, para voltar e tocar pra gente. A gente vai receber a nossa próxima convidada, que vai ser a Ruth Benigno. Sim. E hoje o assunto tá polêmico, né, Rosane? E aí, o que você acha do feminismo no meio cristão? Hoje nós teremos vários esclarecimentos. Mas, não perde tempo, não sai daí. E aproveita esse intervalinho que a gente vai fazer, vai compartilhando esse link. Isso, nos ajuda. Para que possa alcançar outras pessoas, né? Isso. Mas o pastor vai voltar não só com os Amém. louvores, hein? A gente ainda tem perguntas polêmicas para ele, que é um quadro especial. Então, Glória a pastor, já vai Jesus. se preparando lá, tá bom? Amém. Será uma honra. Deus abençoe, pessoal. 1 minutinho, já estamos de volta, tá bom? Pessoal, olha só, nós estamos de volta e já estamos aqui novamente com o pastor Adiel e agora também participação especial aqui do cantor Bruno Soares, que daqui a pouquinho vai estar ajudando aí o pastor numa palhinha. E, enquanto isso, nós vamos dar início aqui com algumas perguntas. A primeira pergunta seria assim, pastor, na sua visão, o que os hinos antigos têm que muitas músicas modernas perderam? Meu Deus. Olha, o que os hinos antigos têm, que as músicas de hoje não têm, é o tempero 100% da graça. Concordo. Os hinos de hoje são muito bonitos, muito maravilhosos, mas é passageiro, muito rápido. Sim. Nós esquecemos eles muito rápido. E os antigos, eles vêm com a essência que quem cantar, alguém lá do outro lado da rua escuta. Então, era sem ovelhas. Se a gente cantar esse hino, aonde for, vai ter alguém que vai dizer assim, eu conheço. É, verdade. Não é? É verdade, pastor. E ainda seguindo essa linha, eu queria fazer uma outra pergunta também, que assim, hoje em dia o estilo de louvor worship, ele tem se disseminado muito no Brasil, né? E principalmente no meio dos jovens. Como que o senhor enxerga essa nova fase do louvor no Brasil? E aí eu já vou aproveitar que nós temos 2 cantores Sim. aqui e gostaria de ouvir a opinião dos 2 sobre isso. O Bruno tá aqui, vai ser para trabalhar também, Bruno. Vai ser para responder pergunta. Meu santo Bruno, por favor, me ajuda. Responde aí. Depois eu dou minha resposta, porque é pequena demais. Fala o que você acha. Tu tem mais experiência do que É eu, mesmo? exatamente. Então, vamos lá. Olha, essas músicas worship, elas são muito bonitas e muito bem-vindas em nosso meio. Agora, na minha opinião, eu acredito que seja a opinião de muitos veteranos, é que ela depende muito de quem interpreta. A música worship, ela é muito bonita, é essencial, mas dependendo de quem vai interpretá-lo, ela polui ela. Aí deixa sem graça, deixa um negócio repetitivo, e isso vai enjoando a gente, toma um tempo, parece que ela não acaba. Então, mas quem interpreta com graça de Deus, pode repetir quantas vezes quiser, mas ela vem fazendo efeito. Essa é a minha visão. Glória a Deus. Glória a Sabe as Deus. palavras, hein? E, pastor, a gente está tendo a honra hoje de estar aqui de frente com alguém que tem, pela misericórdia, passado aí pelos grandes congressos do Brasil, né, pastor? E, assim, você tem cantado nesses grandes congressos e a gente queria perguntar qual deles que marcou a sua vida de uma forma especial. Meu Deus. Olha, cantei muitos congressos. Já cantei no congresso da Almadec, o Bruno, ele sabe melhor do que eu. Ali no Grande Templo, entra de 30 mil pessoas, de 35 mil pessoas. Mas um que me chamou a atenção e que me marcou foi na cidade de
Boa Vista, capital de Boa Vista, de Roraima. Então, eu estava cantando em uma cruzada, muita gente, e eu vi um movimento de gente, eu vi no meio da multidão o povo abrindo assim para entrar uma pessoa, enquanto eu estava cantando. E aquilo ali, para mim, seria o prefeito da cidade, seria um parlamentar, seria um vereador. Eu pensei, né, na minha concepção, mas aquele moço chegou na beira do palco e a vontade dele era me dar um abraço, era falar comigo. E até eu não sabia de nada. Mas como eu vi o povo se afastando, depois, quando terminou o trabalho, o povo vieram falar para mim quem era o rapaz. O rapaz era um detento. Meu Deus. Mas ele sabia que eu ia estar na cidade e ele propôs a conversar com o carcereiro do presídio onde ele estava para antecipar a saidinha dele no dia da cruzada onde eu estava cantando, porque ele me escutava pelo celular no presídio. E um dos hinos que ele escutava, eu vou até cantar um pedacinho dele, se vocês me permitirem. Claro. Com certeza. Então, aquele moço, quando terminou, ele me abraçou. E o povo veio para não deixar ele me abraçar, porque o povo conhecia ele e eu não conhecia. Então, eu tomei a frente e falei, não, deixa ele me abraçar. Ele me abraçou chorando, falando o procedimento de que ele fez para chegar até ali. E ele queria me conhecer. Meu Deus, pastor. E ele me conheceu, me abraçou e aceitou Jesus. 3 meses depois, Deus liberou ele da cadeia. Ele hoje está trabalhando para a igreja. Ele é pedreiro na igreja. Trabalha em todas as construções da igreja. Isso, para mim, ficou marcado demais. Glória a Deus. Se o meu ministério encerrasse ali, Sim. glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sinto um temor muito grande de Deus dizer isso. Glória. Se o meu ministério encerrasse ali, eu já estava satisfeito demais. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Sim. Isso marcou meu ministério. Glória a Deus. E o hino que ele escutava, me dá um sol maior, né, Santo Bruno? O hino que esse moço escutava era: horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas já arremessam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não é o que Deus não faça para dar vitória aos filhos seus. Então, esse é o hino. Olha, perdão, eu comecei a chorar já. Aleluia. Eu comecei a chorar. Eu me preveni, peguei ali um guardanapo ali. É que eu falo dessas coisas, eu sabia que esse segundo período aqui ia mexer um pouco comigo. E isso é muito bom. Então, isso marcou o meu ministério. Marcou. Tem muitas outras coisas, mas essa foi terrível demais. Sem palavras, né? Meu Terrível. Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E pastor, aproveitando que a gente ainda está nesse bloco de testemunhos, né? Sim. Conta pra gente mais um testemunho que marcou, assim, o senhor nessa sua caminhada. Olha, eu em 2013, 2012 para 2013, eu estava indo para o Maranhão, cantar no Maranhão, e começando ali
a itinerância, né? Frequentemente viajando. E eu me deparei um dia de eu estar no terminal João Dias para pegar um ônibus para ir até o aeroporto de Congonhas para viajar. E quando eu entro dentro do ônibus, o ônibus ia sentido terminal, era São Judas, que passava em frente ao aeroporto. Eu entrei no ônibus e eu fiquei lá atrás, no ônibus, e de repente, quando o ônibus sai do terminal, tem uma pessoa lá na frente, perto do motorista. Ele olha para mim e diz assim, Cantor Adiel, e ele grita, Cantor Adiel, tu canta, né? E tu precisas cantar aqui, dentro desse ônibus hoje. E eu tentei me expressar com ele para que ele não gritasse. Por quê? A gente, quando nós estamos dentro da igreja, em 4 paredes, tudo é muito mais fácil. Quando a gente estamos fora daquela 4 paredes, que a gente chama de igreja, né? Sim. Que a igreja somos nós, mas ali é o templo. Quando nós estamos fora do templo, é outra realidade. É outra realidade. Então, eu disse para aquele moço, tá bom, mas fala baixo. Ele falou, não, você precisa cantar aqui dentro desse ônibus. Deus tem algo a fazer aqui hoje. Meu Deus. Então ele me chamou, eu fui para próximo dele, rompendo ali a multidão ali dentro do ônibus, e cheguei mais próximo, e aí ele disse assim, você precisa cantar. Eu falei, mas tá bom, eu canto aqui para você, só você ouvir, eu canto. Ele falou, não, você tem que cantar para todos ouvir aqui dentro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fechei o olho e comecei a cantar. Então, meu Santo Bruno, me ajuda com um Fá maior. Eu comecei a cantar essa música aqui. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Já estou cansado, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero seu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. E quando eu termino de cantar, eu escuto alguém chorando. Sabe, o choro vinha por debaixo dos bancos do ônibus. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, o que é que o senhor quer aqui? Nesse período, já estava chegando no aeroporto. E o meu horário já estava apertado. Se eu não descesse ali, eu ia perder o voo. Meu Deus. Então, o motorista, incrédulo, mas mesmo incrédulo, ele olhou no retrovisor, assim, olhou para mim e falou assim, ei, irmão, você está vendo que esse seu Deus está aqui nesse ônibus? E você está desesperado para viajar? Seu Deus não está aqui? Eu falei, meu Deus. Eu pensei comigo, Jesus, o Senhor está usando a jumenta para falar comigo. Então eu me tranquilizei. Quando eu fui ver, era uma mulher que estava chorando e eu fui perguntar para ela porque ela estava chorando. Ela disse, eu saí de casa hoje para ir embora, larguei meus 2 filhos e meu esposo, porque eu não aguentava mais a prova. E não queria mais igreja, mas eu ouvi esse hino. Eu caí na realidade que eu quero voltar para minha casa. Quero voltar para casa e acolher os meus filhos e meu esposo. E agora eu me reconcilio com Jesus. Meu Deus. Ora por mim. Glória a Deus. Então, quando nós oramos por ela, resumindo, nós oramos por ela no ônibus, já estava passando do aeroporto. Meu Deus. Não tinha mais ponto. O último ponto era lá no São Judas. Então, a minha preocupação era, perdi o voo. Então, o mais interessante e o que me arrepia é,
quando eu oro pelaquela mulher, aquele moço que falou comigo, do período do aeroporto, que não tinha mais pontos, do aeroporto até o São Judas, aquele moço, o ônibus não parou em lugar nenhum. O ônibus não parou em farol, em lugar nenhum. Meu Deus. Aquele moço desapareceu. Nunca mais eu vi. Nunca mais encontrei. É mistério. Então, quando eu acordei para a vida assim, aquele moço não estava mais dentro do ônibus. Eu orei pelaquela mulher, aquela mulher voltou para casa. O próprio motorista mandou um amigo dele pegar o carro, deitar no ponto final lá e me conduzir até o aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, tem uma moça no balcão da Latam, olhando para mim e rindo para mim. Uma funcionária da Latam, olhando para mim e rindo. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que é isso? Essa moça me conhece? Eu me aproximei e ela falou assim, um homem de branco mandou eu ficar aqui ali aguardando. Seu voo já foi embora, mas ele me autorizou a colocar você no próximo voo. Meu Glória a Deus. Deus, olha Gente só do como céu. Deus Aí- trabalha. Esse dia eu viajei o tempo todo chorando. As aeromoças no avião perguntavam o que eu tinha, o que eu estava sentindo. E eu não sabia explicar. A alegria, era choro de alegria, porque estava sentindo Deus bem pertinho de mim. Então, isso foi uma outra coisa que me marcou e me marcou tanto que me deu a certeza de que Deus me chamou para a itinerância. Deus é fiel. É. Gente, como Deus cuida, né? Pois é, Rosana. Meu Deus do céu. Eu já ia até esquecer, depois que o pastor começou a contar essas coisas maravilhosas, eu já ia até esquecer que a gente precisa entrar nas perguntas polêmicas agora, pastor. Acho Meu que Deus. o pessoal que está nos ouvindo aí está desejando também ouvir as respostas do pastor. Vamos sim. É isso aí. A nossa primeira pergunta aqui, pastor, seria assim: o senhor é muito conhecido por ser saudosista. Sim. Já te criticaram por não acompanhar o moderno? Como que o senhor lida com isso? Olha, já me criticaram, já recebi, já me apelidaram de cantor de hinos de velho. Meu Deus, que triste. Eu já fui para uma agenda que quando eu cheguei na igreja, um grupo de jovem do alto assim, escutei eles falar assim: "Olha o cantor de velho. Nossa. É hoje que ele vai cantar no nosso congresso". Meu Deus. Mas assim, eu não. Minha reação foi sempre postura de crente. Não demonstrei pela fisionomia, nem gesto nenhum, alguma coisa que viesse confrontar com eles, Sim. mas mantive a minha postura e entrei, cantei 2 dias. Do primeiro hino ao último hino e ao último dia, os céus desceu. Os próprios que disseram assim: olha o cantor de velhos. Deus batizou 3 com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, eu procuro, Deus me deu esse equilíbrio, né? De não se apavorar, não olhar para essas coisas. Eu tento levar isso numa... Entra aqui, sai aqui, né? Quem sabe o que carrega, né, pastor? É verdade. É isso. E, pastor, o senhor acredita que existe hoje uma cobrança dos cantores para que sejam mais apresentações performáticas do que espirituais? Olha, que perguntas, cada pergunta melhor do que a outra. Olha, repita para mim de novo. O senhor acha que hoje em dia existe uma cobrança para que os cantores, né, que vão cantar em congressos, eles tragam mais algo performático do que devidamente espirituais? Sim, olha, no meio da itinerância, o Bruno está aqui do meu lado e ele pode falar melhor do que eu. Há um espírito um pouco de competição. É verdade. Há um espírito de competição. Esse espírito, ele me sonda.
sonda o Bruno, como sonda qualquer um de nós, não é? Mas cabe a nós manter o nosso equilíbrio espiritual para que isso não venha nos atingir. Por quê? Quando isso nos atinge, a força do profissionalismo, ele não só entra em nós, mas como invade o nosso coração. Então, quando essa força do profissionalismo com essas preocupações entra em nós, nós esquecemos da graça de Deus e vamos só procurar a técnica. Não é que a técnica seja errada, não. É bom a gente ter a dicção de voz, saber falar bonito, fazer aquelas melícias assim, bonita. Não, isso não tem problema algum. Mas quando a gente deixa isso tomar de conta de nós, é uma preocupação muito grande. Sim. Muito grande. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Sim, com certeza. E, pastor, o senhor já recusou convites por perceber que a motivação do evento não era genuinamente espiritual? Eu rejeitei uma vez. Eu rejeitei, depois eu fiquei arrependido. Mas eu rejeitei, até, assim, me arrependi, eu vou explicar rápido. Fica à vontade, Pelo nosso nível e a nossa chamada eclesiástica, como hoje eu estou servindo ao Senhor Jesus, meu Deus, com muito temor, como evangelista, que é o mesmo pastorado. Sim. Né? Então, quando eu recebo um convite, eu vejo aonde que é, como é que vai ser, para que eu não venha denigrir a minha imagem, a imagem da minha igreja, dos meus pastores, das minhas lideranças. Sim. Porque se foi o caso desse convite, eu rejeitei porque iria ter polêmica e eu ia ser chamado também pelo meu pastor. Então, eu resolvi deixar de lado, foi melhor. Foi melhor sofrer as consequências de não ir do que sofrer consequência indo. Sim. Então, eu estou sarado. Se eu tivesse ido, eu estaria sofrendo consequências até hoje. Né? Ferido. Mas eu estou sarado. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a gente vai fazer a última pergunta polêmica Certo. antes da gente entrar no nosso outro quadro, né? Ok. Que vai ser o de louvores. Para cada assunto, o senhor trazer um louvor. A gente vai ser mais ou menos assim. A gente vai falar, pastor, traz pra gente um louvor que marcou muito o seu início da caminhada Muito com o bem. Senhor. Aí o senhor vai cantar. Muito bem. Vai ser assim, esse certo. jogo. Mas antes disso, tem a última pergunta. Certo. Isso. Que é a seguinte. Muita gente diz que os hinos antigos carregam mais palavra e doutrina do que os atuais. O senhor concorda com isso? Eu concordo. E eu vou decifrar isso em uma resposta bem rápida. Os hinos antigos, eles vieram numa proporção tão grande, cheio da graça de Deus e com tanto objetivo, que ele não fala de nós. Os hinos antigos não falam de nós. Os hinos antigos só falam dos céus. Então, eu concordo. As letras de hoje, é muito bonito, os compositores que vai me ouvir, que está me ouvindo, pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas os hinos de hoje estão falando muito da gente, a qual nós não merecemos ser falado. Porque o nosso objetivo era estar noite e dias só agradecendo a Deus por Ele ter morrido na cruz do Calvário por nós e sem pedir nada a Ele. Mas Ele nos entende que nós somos pidão mesmo, né? Então, Ele não dispensa nós de mão vazias de forma nenhuma. Mas isso é o querer dEle. Mas o bom era que nós sempre agradecesse a Ele. Então, eu concordo. Maravilha, é isso aí.
Bom, agora a gente vai para o nosso quadro dos louvores. O senhor Muito entendeu bem. mais ou menos a dinâmica? Sim, Como é que vai entendi. funcionar? Entendi. E aí, minha amiga, eu posso começar ou você Bora, pode começa? começar. Combinado, então vamos lá. Pastor, a gente quer que o senhor traga, Sim. primeiramente, um hino. Não precisa cantar todo. Certo. Vai do senhor, na verdade. Ok. Se quiser cantar todo ou só uma palhinha, o senhor certo. fica à vontade. É um hino que mais te marcou no início da sua caminhada. Meu senhor Bruno, me dá um Lá menor, um Lá maior. Me ajuda aí. Lá maior. Não é fácil demais. O hino que marcou o meu início de cantar foi esse aqui, ó. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo que desapareceu era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu. Este povo era o povo de Deus. Aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Esse marcou. Glória a Deus. Não tem nem como não sentir a presença de Deus, né, Andressa? É isso mesmo. Glória a Gente, vocês que Jesus. estão nos assistindo, continuem compartilhando, mandando aí para os amigos. Digam para nós de que ministério que vocês são. Deixem aqui uma pergunta para o pastor também, por favor. E seguindo aqui, pastor, Muito agora bem. a gente queria que o senhor trouxesse um hino que te deu força no momento de fraqueza. Meu Deus. Olha. Me dá um Mi maior, meu santo Bruno. Esse hino tem uma história muito forte na minha vida. Eu até regravei ele. O compositor da Destino me autorizou a gravar. Ele me ajudou muito. Em 2008, a minha filha, a segunda filha, a Arielle, foi cometida com uma enfermidade. Meu Deus. E nós corremos para o Hospital das Clínicas. Resumindo, se Deus não põe as mãos sobre a minha filha, ela não estaria mais entre nós. Mas, em meio a essa tempestade, eu tive força de cantar isso aqui, ó. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. Esse foi o hino que me acalentou num momento tão difícil. Foi essas palavras que eu cantava, e dentro daquele Hospital das Clínicas eu não conseguia conter as lágrimas, porque eu sentia Deus pertinho de mim. Forte Glória a demais, Jesus. pastor. Enquanto o senhor louva aqui, a gente consegue sentir Sim. a Meu presença Deus. de Deus nesse Glória a lugar. Deus. Né? Aleluia. Muito forte. Pastor, a nossa próxima, a gente vai fazer a pergunta de mais 2 Sim. louvores. Muito bem. E aí depois, com certeza, nós queremos ouvir uma palhinha do seu lançamento. Ah, por claro. favor, hein? O próximo hino seria o seguinte. Seria um louvor que, enquanto o senhor estava cantando, o senhor, na verdade, né? Você não. Não, Começou fique à vontade. a se lembrar que naquele momento Deus estava cumprindo uma promessa na sua vida. Olha, este louvor, meu Deus, foi Deus que mandou vocês fazer essas perguntas para mim, Glória a Deus. que tudo isso aconteceu comigo, tudo isso aconteceu. Olha, esse
me deparei em João Pessoa em 2017, na primeira vez que eu fui em João Pessoa, e eu comecei a cantar este hino, O Povo Barulhento, que eu cantei lá. Foi quando eu tive esse sentimento. Foi quando eu tive esse sentimento. 2017, eu tive esse sentimento assim, rasgando meu peito por dentro. E que lembrança boa, meu Deus. Eu me alegro em me lembrar desse dia. Eu me alegro. Se você puder ir para a outra pergunta, eu agradeço, senão eu vou chorar. Meu Deus, Pode muito ir, forte. Rosane, para outra pergunta, enquanto o pastor vai se preparando aí. Sim, vamos para a próxima, então. Então, É muito pastor, bom. a gente queria ouvir um Muito pouco bom. assim, porque a gente sabe que na nossa caminhada ministerial existem momentos felizes e existem momentos onde a gente está Sim. triste. Às vezes é difícil subir no altar e aí a gente se questiona, Deus, por que eu? É verdade. E eu queria que o senhor trouxesse aí um louvor onde o senhor estava triste, não gostaria de estar ali naquele momento, às vezes, cumprindo a chamada, mas tinha que cumprir até mesmo por responsabilidade Sim. também. E aí o senhor subiu e Deus bradou naquela noite. Olha, eu vou dar essa resposta com muito temor diante de Deus. Eu vou até falar o nome do meu amigo, cantor, que estava no mesmo congresso que eu. Em 2013, eu estava na cidade de Picos, no Piauí, num congresso de jovens, 8.000 jovens. E o cantor oficial seria eu e seria o Anderson Freire. O Anderson Freire, gente boa demais, meu amigo. Nós juntos no hotel, nós tomamos café juntos, conversamos, cantamos juntos. Mas assim, por eles estar primeiro no áudio de que eu, é normal Claro, o povo se atentar a ele, verdade. entendeu? Então, eu vi essa dificuldade. Sim. O Anderson cantou primeiro, meu Deus, e depois que eu fui cantar. O Anderson cantou, fez muito bonito, cantou lindo demais, tocou. E ele sempre me dando orientações, força, Adiel, vai dar tudo certo, Adiel, vai dar tudo certo. Mas a preocupação e a tristeza invadiu assim por dentro de mim, porque eu pensei assim, meu Deus, o que é que eu vou cantar agora? O que é que eu vou fazer aqui agora, depois de um mover tão grande como esse? Então, olha, eu suava frio. Ele me deu dor de cabeça. Jesus, eu tomei tanta água, porque a garganta ficava ressecada, preocupado. Mas assim, em meio àquela tempestade, o saudoso pastor Luiz Pereira me deu a oportunidade e falou, vamos ouvir agora o Adiel. Eu falei, Jesus, me dá graça, porque o povo não vai me ouvir. Que é normal nós pensar isso, né? Ter uma pessoa que está no áudio lá em cima Com e certeza. você sem ser conhecido. Então, mas Deus me deu uma graça e Deus me deu uma estratégia de atrair o povo. Eu convidei o povo, eu falei, eu tenho uma poesia a citar para vocês. Meu Deus. Me escute, por favor. E o povo foi ficando disperso, assim, saindo, aquela multidão. Eu falei, por favor, me escute. Eu tenho uma poesia para vocês. E a poesia foi, esse hino é o Povo Barulhento. Meu Deus. Quando eu comecei a cantar esse Povo Barulhento, aquela euforia do povo de estar ali com o cantor Anderson, ali, alegre, né? Que é normal e eu gosto de ver. Mas, assim, aquela euforia diminuiu. E a glória de Deus veio com aleluia, línguas estranhas e lágrimas. Glória a Deus. Deus tomou aquele templo. Não foi na igreja, foi num espaço que eles alugaram. Deus tomou. Então, Deus salvou. Naquele momento, Deus salvou. Veio gente para o pé do altar, aceitando a Jesus.
outros sendo renovados pelo Espírito Santo de Deus, outros batizados. Então, quando eu terminei de cantar, e ainda eu estava preocupado, Sim. porque nós somos ser humano, né? Sim. Mas uma coisa que me alegrou foi que o Anderson Freire virou para mim e falou assim: Adiel, a quem Deus quer dar, Deus deu e acabou. Quando ele falou isso para mim, aí me alegrou demais. Aí aquela tristeza foi embora, aquela tristeza não, preocupação, né? Sim, natural. Aquela preocupação, aquela angústia foi embora. E aí, até hoje, estou liberto. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Glória a pastor. Jesus. Nossa, o nosso tempo, Rosane, Voa. voa demais. Sério? E tá um momento tão bom aqui Meu de Deus, já adoração. está terminando. Eu não quero que acabe, pastor. Também. Volta esse relógio um pouquinho, atrasa ele um pouquinho. Ô, pastor, antes da gente encerrar, não Sim. poderíamos, né, deixar de pedir pro senhor cantar pra gente uma palhinha do seu lançamento. Ah, eu canto sim, eu canto. Ansiosa pra hoje. Você vai Primeira mãe. me dar essa ousadia? Que isso? Meu Deus. Esse dia o senhor falou. Ah, Jesus. Perto do grande. Eu vou lançar um hino agora. Ele já foi gravado pela cantora Jerusa Barros. Jerusa Barros, mas faz muito tempo. E eu regravei ele. E esse hino vai dar uma orientação a muita gente a respeito dos céus. Porque tudo que nós façamos aqui não adianta arrumadinho e não adianta... A nossa amizade é muito boa, mas a nossa amizade não é essencial para nos conduzir até os céus. Então esse hino fala disso. Um pedacinho dele que diz assim: quando Jesus voltar, não vai lhe perguntar pelo cartão, nem o dinheiro investido, poupança, dólar e cartão. Não adianta formatura, nem ministério e nem função. Se é pregador, cantor ou membro, um congregado de coração. Ah, meu Jesus, já esqueci o hino. Meu Jesus, a emoção é tão grande que esqueci o hino. Canta de novo. Com a igreja, comunhão, com o ministério, comunhão, enquanto estiver em vós, com todos paz e comunhão. Se não puder, então amar, olha no olho do irmão. Quando Jesus voltar, não vai lhe encontrar em comunhão. Meu Deus. Glória a Deus. Então, esse é o hino É do forte, lançamento hein? que vai vir e está lindo demais. Fiz com orquestra e Glória banda, a um Deus. negócio bonito assim. Então, é uma mensagem que nos leva a nossa consciência a chegar mais perto de Deus. Sim. Né? Fala sobre amizade, fala sobre o dinheiro, fala sobre o carro que você tem, fala sobre se você é civil ou militar, Sim. né? Rico, bastardo ou perbleu. Então, é uma orientação. Nos leva a refletir, né? Não entendo nada Justamente. de louvor, de música, mas é na mesma pegada daquele onde está aquele povo barulhento, né? Positivo. Nos faz refletir, É um muito hino forte. doutrinário, né? Sim. Doutrinário. É isso mesmo. Glória a Deus, é isso aí. Bom, oi? Quando vai ser lançado? Quando vai ser lançado? Vai ser lançado dia 20 agora de dezembro. 20 de Olha. dezembro. 20 de dezembro, um presentão de de Natal dezembro. aí, hein, galera? Então, fiquem ligados no YouTube do nosso pastor, Glória a Adiel. Jesus. Pastor, mais uma vez, Sim. muito obrigada por ter aceito humildemente o convite Meu de Deus. estar aqui conosco. Foi uma alegria e uma honra receber o senhor. Bruno, muito obrigada, nosso parceiro aqui do IDTV Entre Elas e verdade. Deus, sempre junto. Deus abençoe, continue te abençoando Glória a Deus. por toda essa humildade de nos ajudar sempre aqui. Amém. Sim. Deus abençoe. Minha amiga Rosane, antes de te passar as palavras finais, eu gostaria de pedir para o nosso pastor deixar uma mensagem final
para aquelas pessoas que têm o desejo ardendo no coração de iniciar ministerialmente nessa área do louvor, mas sentem um impedimento? Deixa um conselho para eles. Olha, você que tem o desejo de adorar Jesus, de essa chamada ministerial, e você tem algum impedimento que você acha que tem, olha, o conselho que eu lhe dou é desça urgente na oração para que Deus cumpra aquilo que Ele tem separado para você. Porque você tem uma chamada linda de Deus. Foi Deus que lhe chamou. Esses alguns impasses que você pensa que, eu não canto bem, será que eu sou chamado mesmo? Não, tira isso de pauta. Tira isso e foca só nos céus, em oração, porque Deus vai cumprir na sua vida. Tá certo? A Bíblia diz, em Provérbios 17, que em todo tempo ame o amigo e na angústia nasce um irmão. Quando nós se dedicamos a isso, olha, esse é um dos mandamentos que os céus nos orienta. Tudo vai dar certo, o caminho vai abrir, as portas vai se abrir, os espinhos vai sair do caminho, o mar vai se abrir e nós alcançaremos a bênção de Deus. Eu creio. Glória a Jesus. Glória Glória a Deus. Pastor, muito obrigada. Eu Foi que uma agradeço. honra, uma grande honra mesmo. Meu Deus. Tenho certeza, só Deus proporciona esses momentos e eu louvo a Ele por isso. Amém. Obrigada, Bruno. Pessoal, obrigado a todos que estiveram nos acompanhando aí até agora. Aguardem, porque vai sair muito corte, né? Muitos cortes, né, Meu Deus? Deus Vai ser do bênção de céu. Deus. Eu já tô ansiosa para ver o do quadro Testemunho Cantado, que é esse que a gente Meu acabou Deus. de fazer. É Aleluia. forte demais. Não, olha, meu amigo cantor Bruno Soares, ele me deu uma intimação tão grande para esse podcast que eu falei, meu Deus, já marque logo. Muito obrigada, Bruno. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Pessoal, muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Esse foi mais um Entre Elas e Deus. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquela pessoa que você sente que precisa ser tocada através desse episódio. E nos vemos no próximo. Até lá, siga firme entre você e Deus.